Hiperinformação seria um sinônimo de cultura? Acredito que não. Abordo em um artigo publicado no Intelectualidade Online esta diferença bastante significativa, na minha opinião, entre excesso de informação, que é muito comum nos tempos atuais, e cultura consolidada, que infelizmente está em declínio, não apenas nas gerações mais jovens, mas também nas gerações mais velhas. Se formos observar, vivemos nessa sociedade da informação em que a internet, navegadores em geral, buscadores e principalmente as redes sociais contém diversas informações não filtradas, informações de todas as naturezas, né? Das mais relevantes às menos, das mais profundas, das mais próximas do que seria a cultura ou conhecimento, até as mais fúteis e irrelevantes para o crescimento educacional de um indivíduo. Entretanto, o que se observa é uma falta de capacidade cada vez maior e mais latente das pessoas conseguirem interpretar exatamente a informação e saber valorá-la de forma adequada, fugindo do fake news, fugindo das informações imprecisas, incorretas. E esta conversão da informação obtida em cultura consolidada cada vez tem índices menores. Ouso dizer que na época dos livros, esta retenção de informação era bastante superior. Talvez até porque a oferta de informação era proporcionalmente inversa. Era muito difícil. Tínhamos que ir à biblioteca para ter acesso a determinados livros. E mesmo dentro das bibliotecas havia seções chamadas de obras raras. Hoje em dia, a poucos cliques, conseguimos obter praticamente todos os escritos ou manuscritos da história da humanidade. Mas é difícil pesquisar com qualidade, é difícil compreender, é difícil saber o que de fato é a realidade, a verdade de criações feitas pela palavra. E esse processo não é algo novo, de forma alguma. Desde a Grécia Antiga, nós já observávamos alguns movimentos sofistas e se enalteceram, vamos assim dizer, séculos depois, já na França iluminista, entre outros grandes pensadores, como, por exemplo, René Descartes, que, em antítese à busca pela verdade preconizada por Sócrates, naquela filosofia, como ele mesmo dizia, no âmago da virtude, e era a descoberta da verdade independente da dor. Vemos essa antítese em Descartes quando a narrativa supera a verdade. Os sofistas, se fôssemos fazer uma alegoria ao tema atual, seriam os marqueteiros. Seriam pessoas que criam narrativas e vendem, né, e defendem suas ideias baseadas na palavra e não necessariamente na verdade do que acontece. Então, este movimento, que já era combatido por Sócrates, imagina quanto tempo que remonta, hoje em dia ficou tão complexo que já não se sabe mais a etimologia e a raiz das coisas. Então, mais do que nunca, passou-se a ser imprescindível, eu diria, uma análise mais densa, uma análise filosófica, sempre à luz da verdade, para que possamos entender efetivamente se aquela informação procede, se aquela informação é correta, se aquela informação é verdadeira, é justa. Porque
são movimentos que temos observado e notado que o sofisma virou algo tão inerente às publicações, tão inerente a este mundo de internet e redes sociais, que ele acontece até mesmo com uma criação de uma verdade paralela. É muito comum vermos perfis em que pessoas contam ou expõem para as demais uma realidade que elas mesmas não vivem. Uma realidade completamente onírica e que acaba gerando prejuízos de saúde mental, tanto naqueles que demonstram essa realidade que não vivem e de repente se veem imersos em açoites depressivos, até porque, de fato, quando desligam as luzes e encerram as telas, não vivem aquela realidade demonstrada. E o mesmo ocorre para os que olham, acabam desdenhando e diminuindo as suas realidades propriamente reais, porque se comparam com os oníricos passos, cenas e vídeos daqueles influenciadores ou não. Até essa palavra já é um pouco delicada, porque influenciar é algo muito sério. Né? Então, aquele que se compara com o influenciador, ele fica numa situação chateada, fica ruim, porque não tem aquela vida. E aquele que diz que tem, também fica, porque na verdade não tem. Isso nada mais é do que um movimento sofista. São criações das coisas pela palavra. E criar algo que não existe baseado apenas na palavra é criar um mundo paralelo. Então, escolas filosóficas nos ajudam a entender isso de forma mais madura, sobretudo porque a filosofia socrática, ela preconizava a busca pela verdade independente da dor. Porque o ideal socrático era o ideal da virtude. E a virtude passava pela verdade. E a verdade, não muitas vezes, ao contrário, a maioria das vezes, não é agradável. Mas o homem, ao longo dos tempos, ele foi mais do que se permitindo, mas ele foi cada vez mais achando que o mundo tem obrigação de lhe fazer feliz. Essa busca pela felicidade se tornou algo insano para a humanidade, algo muito perigoso. Essa necessidade de ser feliz a qualquer custo acabou criando, obviamente, homens tristes e depressivos. Afinal, nada mais feliz do que a própria liberdade de verdade. A verdade sempre liberta, por mais que às vezes ela doa. E este movimento de virtude, ele está em declínio absoluto. As pessoas encontram na internet, encontram nas redes uma fuga da sua própria realidade, encontram uma fuga dos seus próprios dilemas, e nesta fuga acabam por virtualizar os seus anseios. E quando se virtualiza os seus anseios, chega naquele ponto de se ter muita informação, muitas opções e pouco concreto, pouca cultura consolidada. As informações são muitas. Desde o momento em que nós acordamos, já somos bombardeados com notícias, com reflexões, com tudo. E hoje temos um componente um pouco pior, que é a polarização. Não é só brasileira, é mundial. Mas até religião vira motivo de polarização.
religiosos sendo atacados por questões de natureza política absolutamente divorciadas da mensagem dessas pessoas. Nesses tempos de julgamentos e tempos de eventos públicos mais variados, perdemos a conta de quantos pseudo-especialistas aparecem dando opiniões que talvez eles pensem que são fundamentadas, falando sobre processos judiciais, falando sobre saúde, falando sobre os mais variados temas, com uma profundidade proporcional a um pires, ou seja, absurdos, ou falando verdades gerais baseadas em vídeos do YouTube, baseada em TikTok, ou algo do gênero, Instagram. Não adianta, essas não são fontes de conhecimento. Fonte de conhecimento está na literatura. Fonte de conhecimento está no que os escritores, os acadêmicos estão falando sobre determinado assunto. E, neste artigo qual eu estou discutindo, que publiquei no Intelectualidade Online, eu chamo para a nossa classe, dos professores, dos intelectuais, esta responsabilidade de entrar nesses meios e tentar atirar essa boia para as gerações atuais e futuras não se afogarem nesse mar de informações descompromissadas com a verdade, descompromissadas com uma propriedade cultural mais densa, uma propriedade cultural que de fato leve ao conhecimento e não a dominar um assunto ali, meia dúzia de conceitos, e se passar, eu sou especialista naquilo que falo, repete, feito um papagaio, né? Aquilo que aprendeu em alguém falando. Por exemplo, eu falo de Sócrates aqui, aí amanhã alguém vê esse vídeo e aí fala, Sócrates pregava a virtude, mas se você for aprofundar a conversa, não sabe. A pessoa não sabe. Eu tenho mais de 20 anos estudando direito constitucional. Aí, de repente, alguém nesses comentários chegam a ser engraçados. Se isso não fosse trágico, eu diria que era cômico. Aí vem discutir o julgamento do Supremo Tribunal Federal, como se isso fosse, né, criticando, dizendo, o Supremo... Veja, nós estamos falando de pessoas que passaram suas vidas estudando direito constitucional, estudando... São técnicos da mais alta informação, do mais alto conhecimento. E aí, de repente, começam-se a questionar pessoas que talvez que nunca pisaram numa academia de direito ou enfim, nenhuma outra, e aí começam a questionar decisões que têm 100, 200 laudas de justificativa. Né? Eu não estou aqui dizendo que ninguém é dono da verdade, mas eu estou dizendo que está faltando um pouco essa reflexão. E nós, professores, nós acadêmicos, nós precisamos chamar a atenção disso, porque as pessoas estão sem as estradas para percorrer. É como se todo mundo andasse no meio da selva sem uma estrada. Não, a cultura é exatamente isso. A cultura é a estrada por meio da qual as informações devem passar. Qualquer uma que passe fora da estrada é informação inadequada, portanto não educa, não edifica, não faz crescer, muito pelo contrário. Né? Outra coisa que eu discuto é esse formato nosso, esse vídeo gravado de forma bastante simples, bastante direta, sem nenhum efeito especial, sem nada caindo, sem bater palma e soltando fogos, ou sem nada, sem dancinha, né? Não estou aqui dançando, não estou aqui brincando, não estou cantando, nada do gênero. Isso, em tese, não tem nada de atrativo. Né? As pessoas, não, precisa colocar uma trend. Não, o nosso objetivo não é viralizar, o nosso objetivo é educar. Infelizmente, essas redes estão cada vez mais se apoiando
na falta de cultura, e me desculpe, de inteligência das pessoas, para criar um entretenimento barato, um entretenimento sem nenhuma profundidade, o qual está destruindo, né? É uma destruição, está destruindo até a nossa identidade, né? E isso chega em todos os meios. E nós temos, enquanto que acadêmicos, eu venho levantando há um bom tempo essa discussão. Eu venho levantando essa bandeira há um bom tempo. Nós não podemos ficar dentro de nossos escritórios, dentro dos nossos gabinetes, simplesmente criticando, falando mal, dizendo que está tudo errado e não fazermos nada. Não. Veja, o nosso objetivo aqui não é buscar likes, o nosso objetivo não é buscar seguidores, o nosso objetivo é educar. Nós não ganhamos nada com isso, nós não ganhamos, nem queremos, não é o nosso objetivo. O nosso objetivo, de fato, é levar educação. O nosso objetivo é tentar despertar um sentimento crítico. Nosso objetivo é dizer que a dialética do padre Antônio Vieira, técnica filosófica antiquíssima e que foi brilhantemente usada por ele no barroco brasileiro, nos seus sermões na igreja, era capaz, já naquela época, de mexer profundamente com as bases da sociedade, a ponto de, após um sermão de padre Antônio Vieira, senhores de escravos libertarem os seus escravos. E tudo isso na técnica da dialética, tese, antítese e síntese. Nós fazemos isso, será? Será que quando lemos uma informação na internet, fazemos esse exercício de tentar confrontar aquela informação, contrastá-la? Será que isso é verdade? Acho que não. E esse exercício tem feito muita falta. Nós estamos construindo uma geração de zumbis. Infelizmente, as pessoas estão tão vazias e os locais tão repletos de homens vazios, parafraseando Vinícius de Moraes, que dizia que no sábado os bares estavam repletos de homens vazios. E era uma profecia, praticamente, porque as pessoas estão cada vez mais vazias, as pessoas leem aquilo, se passar de 2 linhas já é muito. Um artigo maior, então, ninguém lê. E aí vira esse ciclo, as pessoas que produzem os vídeos, que nos ajudam com essa parte aí de redes, não, é muito grande. Ou se não é, esse vídeo é muito grande, tem que ser o vídeo de 1 minuto. Esse artigo tem muitas palavras, tem muitas linhas, a pessoa não vai ler. É justamente contra isso que nós estamos lutando. Uma sociedade que não sabe ler, uma sociedade que não sabe analisar, ela não sabe os seus direitos. Uma sociedade que não sabe contrastar e confrontar informações, ela vai continuar sendo manipulada. A diferença é que essa manipulação agora, ela é bipartida. Aí tem a turma da direita, a turma da esquerda. Isso chega a ser hilário. Isso é hilário. E a partir disso, essa grande massa de manobra avalia julgamentos do STF, avalia religiosos quando fazem alguma espécie de pregação, avaliam de tudo, justamente porque falta cultura. Cultura que é a joia da coroa da educação. A educação é um processo de aquisição de conhecimento, sabedoria, sapore.
sapor, experimentar, saber. Só se experimenta, só se conhece, só se aprofunda aquele que de fato consegue se aprofundar e permite se aprofundar. Não adianta crescermos, e aliás, não vamos crescer, tomando como verdade microtextos, 2, 3 linhas, manchetes rápidas ou notícias dadas em 30 segundos. Isso é impossível. Isso é impossível. Eu não estou aqui negando a tecnologia, muito pelo contrário. Sou um entusiasta de gadgets, de equipamentos novos, acho fantástico tudo isso. Mas nós temos que entender que a caneta tinteiro de séculos atrás e o iPad ou qualquer outro dispositivo são idênticos. São instrumentos de meio e não instrumentos de fim. São meros instrumentos nos quais nós iremos utilizá-los para transmitir o nosso conhecimento, para transmitir as nossas palavras. A ficção científica errou. Assistíamos filmes futuristas, né, nos quais as máquinas iriam conviver conosco, tal. O desemprego estrutural até deu suas caras nos anos 2000, 2010, tal. Mas agora com a inteligência artificial, reparem que as notícias estão dando conta de que maiores de 40 anos estão tendo destaque. Por que será? Porque as gerações mais jovens estão tão ligadas na verdade do mundo é o que está na tela, e não é assim, porque são ligadas apenas à informação e não à cultura, que essa turma não sabe além do que está na tela. E um mecanismo como a inteligência artificial, que se alimenta de cultura, agora começa a precisar do pessoal mais velho, é óbvio. Então, essa reflexão, na minha opinião, é importantíssima. Precisa acontecer. Aos colegas professores, aos colegas que produzem conhecimento, aos colegas que escrevem, como eu, que estão produzindo, pensando, tentando ser esse contraponto nessa geração, eu sempre digo, nós temos, sim, que ir nesses meios justamente para coibir essas práticas. Nós não podemos simplesmente nos silenciar e nos isentar dessa responsabilidade que também é nossa. Se não fizermos isso, quem fará? Temos que fazer. Faz parte da nossa missão. Principalmente nós que estamos em meia-idade e temos facilidade de lidar com esses meios, lidar com os gadgets, temos que lidar com esse tipo de conteúdo. É nossa obrigação. Eu só peço que vocês que já estão entregues a essa geração zumbi, a pior coisa que existe é você sentar numa mesa, você sentar num local e todo mundo com o celular na mão. Primeiro, que isso é de uma deselegância ímpar. Segundo, que deflagra uma burrice gigantesca, porque afinal a pessoa não tem assunto, aquela pessoa muda. Terceiro, é um desprezo pela companhia do outro. É como que dissesse, olha, você é tão irrelevante, que eu vou pegar uma coisa aqui para ler. E notem, tem trabalhos que dependem disso. Muitas vezes eu sou obrigado a responder e-mails, responder uma mensagem com urgência, são situações que dependem de uma intervenção urgente, mas, pasmem,
As pessoas ficam na mesa, as pessoas ficam na escola, as pessoas ficam Isso está em todo lugar. Isso tem que ser coibido com as crianças que estão aprendendo a viver assim. Agora, no adulto é inadmissível. É a mesma coisa que colar um selo imbecil na testa dessa pessoa. Por isso eu convido a todos vocês para que, de fato, lutem contra isso. Nós somos humanos. E enquanto esses equipamentos estiverem para nos servir e potencializar o nosso crescimento, aí isso é muito válido. Graças a Deus vencemos a pandemia, o homem chegou à Lua. Então, todas essas conquistas, justamente pela tecnologia. Mas a tecnologia virar algo como comida, o que é pior, como um vício, não pode acontecer. Mais uma vez, eu convido para que leiam esse artigo. É uma reflexão, não digo inicial, porque eu já venho estudando sobre isso, já venho me aprofundando nesse tema e pretendo até escrever um livro também sobre isso. Acho que nós precisamos, não só o Brasil, mas o mundo precisa dessa discussão. Então, convido mais uma vez para que leiam, para que interajam e, principalmente, para que, de fato, deem aso à verdadeira função da produção do conhecimento, como tenho feito. Aplique isso na sua casa. Aqui não é um indivíduo saudosista que está aqui falando, tentando remar contra a maré, não é isso. Eu estou alertando. Nós temos muito o que crescer enquanto seres humanos. E temos que cuidar dessas gerações. Porque as maiores agruras da geração Z, por exemplo, está ligada a tudo isso que eu estou dizendo. Ou seja, temos que cuidar das nossas crianças, temos que cuidar do futuro e temos que consertar este ponto, temos que consertar essa história, essa dependência de informações excessivas, mas que não se traduzem em conhecimento efetivo. Então, um abraço carinhoso a todos. Agradeço sobremaneira aqueles que ouviram até agora, porque sei que a maioria vai encerrar o vídeo nos primeiros 15 segundos, até porque tudo que dói é virtude, e virtude é socrático, e ninguém gosta mais disso. É melhor, entre aspas, ser feliz, ou achar que é, pelo menos. Então eu agradeço quem ficou até aqui. Leiam. O link será colocado, legenda. Leiam e reflitam sobre isso. É muito importante para o nosso futuro e para a nossa família enquanto seres humanos. Obrigado.